Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Muitas pessoas ficam se perguntando, até hoje, como Bolsonaro conseguiu se eleger sem estabelecer acordo com grandes grupos políticos, sem apoio da mídia e sem dinheiro. O segredo é simples: o povo. Eles continuam não acreditando como Bolsonaro ainda está no poder. E aí a resposta é simples também, mais uma vez, é o povo. Sem esse ator fundamental dentro do cenário político mundial, brasileiro e mundial, que é o povo, né? Sem esse apoio, é claro que o Bolsonaro nunca teria sido eleito e também já não estaria mais no poder. E nesse domingo, por mais que tentem negar, né, o povo mais uma vez marcou presença numa enorme carreata lá em Brasília. Fato esse que, obviamente, não receberá grande destaque da mídia, que sempre vai ficar procurando ângulos e momentos e situações onde estão ali só pouquinhas pessoas, obviamente para desconstruir a ideia de que o apoio ao presidente segue firme, tá? Na verdade, não apenas segue firme, mas apoio esse que provavelmente cresceu depois que a oposição conseguiu a curiosa faceta de liberar a maior peça de propaganda para o governo, aquela fatídica reunião ministerial, tá? Diante desse apoio contínuo do povo, que permitiu uma vitória eleitoral vista como impossível pelos grandes analistas políticos, né, e continua garantindo o funcionamento desse governo que eles até hoje não conseguem aceitar, né, essa eleição do presidente, aí fica a pergunta, né? O que os setores que sempre dominaram o país podem fazer diante disso? Ou seja, ante ao fato de que 1/3 da população segue firme no apoio ao presidente. O que eles estão fazendo diante disso, que eles continuam ali pensando para tentar atrapalhar esse governo? Primeiro, se a gente fizer uma análise aí histórica, né, a estratégia foi tentar, por todos os meios possíveis e imagináveis, convencer o povo de que não era uma coisa muito legal apoiar o governo, né? Então, diante desse grande apoio do povo, o que eles fizeram? Não, vamos tentar convencer o pessoal que não é muito legal apoiar o governo. Não conseguiram. Depois a estratégia começou a ser silenciar aqueles que apoiavam o governo. Por enquanto, ainda não conseguiram. E aí, então, o novo plano depois disso começou a ser criminalizar o apoio ao governo. Eles continuam tentando, mas ainda não conseguiram efetivamente. Em seguida, buscaram justificativas para iniciar um processo de impeachment contra o presidente. Não tiveram sucesso. A penúltima estratégia foi procurar uma maneira de instaurar um processo contra o presidente, alegando práticas de crime comum. Ao que tudo indica, a gente não tem certeza ainda, mas ao que tudo indica, não deve vingar, tá bom? Temos que esperar a decisão aí do Procurador-Geral da República. Agora, hoje, a ideia mais nova parece ser montar uma certa afronta jurídica, ou seja, uma onda de processos e contestações judiciais para tentar impossibilitar o presidente de governar de fato, ou seja, impedir a troca de ministros, impedir de estabelecer sua agenda política e sua agenda em geral, né? Ou seja, entrando com pedidos para confiscar celular do presidente, barrar juridicamente as nomeações e tudo isso em nome de frear interferências. Ou seja, foi criada a inusitada prática de interferir para evitar interferências. É um negócio realmente muito curioso. E interferir para evitar interferências, impedindo interferências futuras que não aconteceram ainda, interferências hipotéticas, né, probabilísticas. E aí também é o negócio que está sendo chamado de impedir o Minority Report jurídico, né? O que é isso? Combater possíveis, eventuais e probabilísticos crimes e interferências futuras, né? A coisa ficou tão estranha que virou um negócio assim à la Philip K. Dick, né? Philip K. Dick é o autor do Blade Runner e do próprio Minority Report. Ou também, assim, um cenário parecido com o universo do Franz Kafka, né? Que é autor do Processo. O Processo, para você ter ideia, é um romance do escritor tcheco Franz Kafka que conta a história do Josef K. E é um personagem que acorda certa manhã e se vê ali processado por algo que ele não sabe e sujeito a um longo e incompreensível processo jurídico por um crime que nunca é especificado. O cara não sabe por que ele está sendo processado, né? E aí o nome desse personagem, Josef K., podia até ser substituído, né? Nessa história louca que a gente está vendo no Brasil hoje, poderia ser o Processo, mas não o Josef K., mas o Jair B., né? Em vez do Josef K.
Minority Report, por sua vez, né, porque que a gente está falando nisso, é um conto de ficção científica do escritor Philip K. Dick, que foi publicado em 56. É uma narrativa que tem lugar numa sociedade futurista, onde os crimes de homicídio eles são prevenidos antes que eles ocorram, graças ao auxílio de indivíduos que têm a função de pré-cognição, ou seja, eles conseguem ver o futuro, né? E a gente está vivendo um cenário assim, né, que parece misturar romance policial kafkiano com elucubrações de ficção científica. O negócio está tão científico, tão ficção científica no meio jurídico, que a gente talvez poderia até formalizar a criação de uma espécie de mecânica quântica da futurologia jurídica, ou algo que eu chamo aqui de brincadeira de jurisprudência do antitelefone taquiônico, ou a súmula vinculante do paradoxo de Tolman, tá? Eu sei que as palavras são estranhas, mas eu explico para vocês. O paradoxo de Tolman, né, também conhecido aí como teoria do antitelefone taquiônico, não é nada mais do que um dispositivo da física teórica que poderia ser usado para enviar sinais do futuro para o passado. Ou seja, seria uma espécie de receber uma mensagem do futuro, né? E eu acho que alguns iluminados do mundo jurídico estão usando esse telefone maluco para prever, entre aspas, um futuro hipotético, né, que não se realizará e que também não se realizaria. Com base nisso, eles aplicam a impressionante prática de interferir para evitar interferências, né? Um negócio totalmente, um contrassenso total, né? Isso tudo é muito curioso, para não dizer outra coisa, né? O povo, né? Vamos voltar ao assunto do vídeo de hoje. O povo, nesse caso, apenas 57 milhões de brasileiros, o povo votou em Jair Bolsonaro para que ele estabelecesse uma agenda conservadora, baseada em preceitos de liberdade, de livre iniciativa, de livre associação, de austeridade econômica, de privatizações, de defesa da família, da vida e do trabalho. Mas essa agenda tem encontrado tantas barreiras nos mais diversos níveis que se tornou quase um trabalho hercúleo, ou talvez até um trabalho de Sísifo, né, que é bem pior, né? Sísifo foi um personagem lá da mitologia grega que ele recebeu ali uma punição horrorosa, né? Ele foi condenado a, por toda a eternidade, rolar uma grande pedra de mármore com as suas mãos até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que ele estava quase chegando no topo da montanha, a pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de partida, né? Invalidando completamente aquele duro esforço que ele empregou, né? Semelhante, por exemplo, se eu olhar esse trabalho de Sísifo aí com a reforma da Previdência, né, que deu um trabalho terrível para ser aprovada, mas que foi embora rapidinho com esses gastos todos aí que a gente viu na crise, né? E aí, pessoal, a gente fica pensando, né, se democracia é a vontade da maioria, eu acho que a gente não está no contexto em que a vontade da maioria está sendo muito respeitada, não. Já que a vontade dos 57 milhões de brasileiros está sendo atropelada pela vontade de, sei lá, 70 mil, ou de 11 pessoas, ou de 2 pessoas, ou de uma pessoa, né? A gente acabou vendo que, em muitos casos, governadores e até prefeitos parecem ter mais poderes que o presidente, né? Porque eles simplesmente optam por não cumprirem decisões do governo federal. E isso é muita loucura, né? E aí eu fico me perguntando, eu olho esse cenário e fico me perguntando, será que se o Bolsonaro tivesse sido eleito governador ou prefeito, será que assim o Supremo continuaria dando aos estados e municípios autonomia para decidir sobre as regras de isolamento? Fico me perguntando se a regra não seria mudada num cenário desse, né? Enquanto isso, a luta continua e a vontade do povo permanece sendo atropelada, mas juridicamente continua sendo soberana, como nos garante a nossa Carta Magna, a Constituição brasileira, que diz que todo poder emana do povo. E aí eu lembro a vocês que democracia é a vontade da maioria. Quando a maioria, pelo contrário, é obrigada a seguir as regras de um pequeno grupo, aí é outro nome, e vocês sabem muito bem qual que é. Tá bom, pessoal? Fica essa reflexão. Um abraço, parabéns a todos aí que têm se manifestado democraticamente, mostrando ali o apoio a agenda que os 57 milhões de brasileiros pediram. Então, parabéns a todos. Começamos mais uma semana. Que Deus abençoe todos nós, abençoe o Brasil, nos livre, em nome de Jesus, aí, da falência, da miséria, da pobreza, do desemprego, da enfermidade, e nos livre de todo esse mal aí que sobreveio, não só sobre o Brasil, infelizmente sobre o mundo. Que Deus nos proteja em nome de Jesus e que essa semana seja uma semana abençoada. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Valeu!